testemunho, quando a Bíblia afirma que o testemunho que é dado acerca da vida eterna que foi dada e é dada por meio de Jesus Cristo, não é uma fábula, não é lenda. O testemunho que tem sido confirmado por vidas que foram ao extremo. A palavra testemunho, que vem, e quem dá o testemunho é uma testemunha, na língua grega é mártir. Mártir é a mesma palavra que nós usamos para alguém que morre por uma causa. E vem desta palavra, porque ela passou a ter esta conotação, por conta dos primeiros cristãos que deram testemunho do que viram e ouviram acerca de Jesus, principalmente os apóstolos que testemunharam a morte e ressurreição de Cristo e que foram as últimas consequências, pagando com a própria vida o manter este testemunho. Foram martirizados, testemunhas, mártires. Ser testemunha de Jesus, portanto, é falar daquilo que temos visto e ouvido e afirmar isto, nem que tenhamos que morrer por este testemunho. Negar a Jesus, disse alguém, nos dias de hoje, que foi levado ao martírio e alguém ouviu a declaração dele, negar a Jesus é pior do que a morte. Porque negar a Jesus é negar o sentido da vida. Ele não conseguiria viver com o peso de ter mentido negando a Jesus. Então ele preferia morrer, e ele morria com alegria, porque ele sabia que faria parte de uma corrente de incontáveis testemunhas que morreram por este testemunho. O testemunho que recebemos acerca de Jesus, o texto antes afirma, foi dado pelo Espírito Santo, foi dado pela palavra de Deus, foi confirmado também esse testemunho através de todo o ministério de Jesus. Por isso diz o versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Há três que dão o testemunho. O Espírito Santo, que quando Jesus foi batizado em água, vem sobre Jesus. E Deus fala do céu: este é o meu filho amado, em quem me alegro. E ali começa este testemunho confirmado no batismo de Cristo. Ele, desde que veio ao mundo, estava sendo Deus entre nós, cumprindo todas as profecias, nascendo de uma virgem, nascendo em Belém, tendo uma estrela anunciando o seu nascimento, sendo adorado por estrangeiros, sendo reconhecido. Esse testemunho que vai ser também confirmado quando os sábios, quando com 13 anos ele chega a Jerusalém e deixa espantados todos os chamados estudiosos e mestres e doutores da época, com a sua palavra, com a sua sabedoria, pelo conhecimento que tinha. E esse testemunho depois vai ser confirmado quando Jesus é batizado. Os discípulos viram isto e eles então confirmam esse testemunho. Mas esse testemunho também foi selado com o sangue de Jesus, que 3 anos depois, no início do seu ministério, morre na cruz, cumprindo também as profecias, pagando por nossa vida com a sua própria vida, com o seu sangue por nós derramado. E o Espírito Santo confirma esse testemunho no coração de todos os que creem, porque Jesus, ao subir aos céus, enviou o seu Espírito para morar. O Espírito Santo sempre esteve, mas passa agora a morar no coração daqueles que creem, e quem crê em Jesus tem o testemunho dentro do coração. Você que já recebeu Jesus, que crê em Jesus, você tem esse testemunho. Eu sei que se eu perguntasse a cada um dos que estão aqui, aqueles que nos ouvem também, todos diriam: eu sei que Jesus é real, eu sei que a palavra de Deus é real, além de saber que ela é comprovada historicamente, as profecias têm se cumprido, mas eu tenho uma convicção interna
que é o testemunho do Espírito Santo em nosso espírito. Amém para isto? Você tem tido isto? Quem tem tido essa experiência, levante a sua mão. Você tem o testemunho do Espírito no seu coração. Aleluia! Esse testemunho é dito também. E agora, o testemunho que é dado acerca de Jesus é para levar as pessoas a receberem a vida eterna. O versículo 11, vamos ler juntos o versículo 11, novamente, todos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna é um presente de Deus. Ninguém merece a vida eterna, ninguém vai merecer a vida eterna. Deus deu a vida eterna por meio de Jesus. É recebida quando você abre o seu coração para Jesus. E nós recebemos. Isto é afirmado. O testemunho está confirmado. E esse testemunho mostra: Jesus Cristo é um presente de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. Ninguém consegue pagar. Ninguém consegue merecer. É graça. É de graça, é presente, é dádiva imerecida. E também o texto diz: a vida está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Por isso, a continuação no versículo 12. Vamos ler o versículo 12? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter a vida eterna é ter Jesus. Não é apenas saber dele intelectualmente, muita gente sabe toda a história de Jesus, muita gente conhece toda a história de Jesus, mas é viver este Jesus. É tê-lo recebido como Salvador e Senhor. É conviver com ele diariamente, através da comunhão pela palavra e oração. Ter Jesus é ter a vida eterna. A vida eterna começa aqui. Você não vai ter a vida eterna depois da morte, você vai continuar na eternidade. A morte daquele que crê em Jesus é apenas a continuação da vida eterna que começou quando você recebeu Jesus. Portanto, quem tem Jesus já tem a vida eterna. Você pode ter esta certeza, você pode afirmar isto todos os dias. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa as suas frustrações, não importa nem o seu pecado. Entristece a Deus, entristece, é ruim para você e para outras pessoas que estão em volta, mas nem o seu pecado tira de você Jesus. Nem o seu pecado arranca de você Jesus. Alguém já disse que ter Jesus é como ter uma vela. Às vezes a vela pode ser apagada, mas a vela não saiu. Ela é reacendida. Nós podemos apagar o poder do Espírito em nós, mas nós não retiramos, porque aquilo que é dado por Deus, Deus não retira e não revoga nenhum dos seus decretos. Ele não revoga o decreto da vida eterna para o que crê. Ele não retira o que Ele deu. Ele deu e deu. O Senhor é fiel. E é por isso que eu posso ter certeza da vida eterna, e você que um dia recebeu Jesus, pode ter certeza da vida eterna. Tudo está ruim, você tem um motivo de gratidão. Não é só pelo ar que você respira, você pode, como crente em Jesus, todos os dias dizer: muito obrigado, porque eu recebi Jesus e eu tenho o presente da vida eterna. Amém? Você pode afirmar isso todos os dias. Você pode dizer: e este é o motivo da sua maior alegria. Aliás, Jesus Cristo disse isto aos discípulos depois deles terem voltado de uma grande missão, onde demônios foram expulsos, curas foram feitas, e quando eles chegam alegres, felizes, ele diz: vocês estão alegres, muito bem, mas o maior motivo da alegria de vocês é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. O maior motivo da minha alegria: eu posso ter tido curas, eu posso ter recebido milagres, eu posso estar tendo bênção de prosperidade material, mas o motivo da sua alegria, da minha alegria, tem que ser o fato de que quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Glorifique a Deus por isso. Se você crê nisto, diga: o meu nome está escrito no livro da vida. Diga isto:
o meu nome está escrito no livro da vida. E como eu cantava antigamente, com pena de ouro. Com pena de ouro está escrito, e a tinta é o sangue de Jesus. O meu nome, o seu nome, meu irmão, se você recebeu Jesus, está escrito no livro da vida. Glória a Ele por isso, porque a vida eterna foi dada e a vida está em Jesus, e quem tem o Filho tem a vida, mas uma vida que começa aqui. Por isso, você tem que valorizar o presente de Deus, vivendo esta vida que é eterna, com qualidade. E como é que você vai viver com qualidade? Obedecendo a este Senhor. Quando eu cumpro a vontade de Deus, é como se eu estivesse dizendo, muito obrigado, Jesus, pela vida eterna. Cada vez que você diz não ao pecado, você está dizendo, muito obrigado, Jesus, pela vida eterna. Cada vez que você faz uma ação que Ele deseja, você está dizendo, obrigado, Jesus, pela vida eterna. Você não está tendo mais vida eterna. E você faz isso porque Ele está em você, motivando você, por você já ter a vida eterna. E, finalmente, o versículo 13. Vamos ler juntos o versículo 13? Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Quem afirma tudo isso que eu estou falando é a Bíblia, que foi escrita para que nós tivéssemos certezas da vida eterna. O próprio João, no seu evangelho, ele termina o evangelho dizendo que Jesus Cristo fez tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas maravilhosas, que se fossem escritas todas, não caberiam em todos os livros do mundo. Mas o que foi escrito foi registrado para que nós conhecêssemos Jesus e tivéssemos pela fé nele a vida eterna, a salvação. Então, na verdade, a Bíblia foi escrita, toda a Bíblia, porque toda ela testemunha de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. O personagem central da Bíblia é Jesus, é o Messias. No início apresentado como o Messias que viria, no Novo Testamento apresentado como o Messias que veio, e que foi e que voltará, e que está pelo seu Espírito Santo entre nós. Portanto, a Bíblia é que testemunha de Jesus, e você só pode realmente conhecer Jesus pela palavra de Deus. Você tem o presente da vida eterna, que veio por Jesus e que está em você por Jesus. Você tem que conhecer cada dia mais de Jesus, e você só vai conhecer pela palavra de Deus. Orando, acima de tudo, para que Ele o ilumine na compreensão desta palavra e lhe dê forças para praticá-la, para vivê-la. Sim, Ele nos deu a vida eterna, a vida está em seu Filho, e nós já podemos crer novamente, o tempo todo afirmado, vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. Você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. Aleluia. Você tem que ser grato a Ele, e você é grato a Ele quando você faz a vontade dEle. Mas também, você tem que reconhecer que isto é uma dádiva, não é por merecimento, e que pela fidelidade dEle, você até o fim terá garantido, porque o Espírito Santo que está em você confirma isto, e é a garantia, é o penhor da sua salvação. Mas algo muito importante, nós começamos dizendo das testemunhas que morreram. Falamos aqui das mensageiras do rei. Mensageiras levam a mensagem. Os embaixadores, que também levam mensagem, representam o rei. E todos nós que temos o testemunho do Espírito em nós, este Espírito que está em nós, ele quer que nós compartilhemos esse testemunho. É dever meu e seu, cada dia, compartilhar da nossa alegria, compartilhar da razão da nossa esperança, compartilhar que a solução é Jesus Cristo, a solução para os problemas do Brasil, a solução para as guerras, a solução para a fome, a solução para a falta de paz é Jesus Cristo. Você tem falado para alguém de Jesus? Nós podemos falar conversando. É claro, as nossas ações e atitudes têm que confirmar a nossa palavra, mas temos literatura, temos folhetos que estão aqui na igreja, você pode pegar. Uma pessoa falou, pastor, eu posso pegar? É para pegar, é para pegar. Você pode levar, e você, quando entrega, tem irmãos que fazem entrega
de livros de literatura. O irmão Jardel faz uma entrega, não sei se continua fazendo, mas fez durante muito tempo, dos presentes diários. No Farol, alguém que vem pedir para ele uma coisa, ele dá um docinho e um presente diário. Não dá esmola, mas ele dá o maior tesouro, que é porções da palavra de Deus. Por isso, nós podemos, aonde estivermos, estar testemunhando de Jesus. Esta é uma maneira maravilhosa, porque é mandamento dele. Ir por todo mundo. E por onde eu estiver indo, no mundo que eu estiver indo, por onde eu for, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que proclamar o Evangelho e tenho que fazer discípulos em todas as nações, integrando-os a uma igreja, levando-os a crescer em Jesus, a se comprometer com Jesus. É claro que nós distribuímos folhetos, literatura, mas também temos que nos aproximarmos de pessoas e nos oferecermos para sermos discípulos com ela, ajudá-las no crescimento, no discipulado, é o que se chama discipulado. Estudar a Bíblia com alguém. Ah, mas eu não tenho método. Você tem a Bíblia, é o melhor método. Pegue o Evangelho, pegue um livro, comece a ler. Temos outras formas. Evangelho de João, que distribuímos aqui, tem também estudos bíblicos, mas você pode discipular pessoas de diferentes maneiras, e você tem que fazer. Esta é a maneira de nós estarmos também agradecendo ao Senhor pela salvação, pela vida eterna que recebemos em Jesus, compartilhando esta mensagem, afirmando ao mundo que a solução é Jesus Cristo. Amém? Vamos abaixar as nossas frontes, fechando os nossos olhos. Eu tenho falado aqui para aqueles que têm recebido, mas se você que está aqui ou está em casa ainda não tem certeza da vida eterna, eu convido hoje a ter esta experiência real com Jesus, a receber em você mesmo o testemunho de Deus, recebendo Jesus pelo Espírito Santo na sua vida. Você acredita na palavra de Deus, você acredita que Jesus veio ao mundo, viveu uma vida santa, poderosa, fez milagres e morreu na cruz. Sabe por quê? Para derramar o sangue e pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Aqueles que vão estar cantando podem subir enquanto isto, e os demais fiquem orando silenciosamente. E se você, nesta noite, quer ter e receber o presente da vida eterna no seu coração, ore comigo agora dizendo: Deus eterno, eu creio no que a tua palavra diz e o testemunho que ela dá, que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, poderosa, e injustamente foi morto na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, e eu convido este Jesus a entrar na minha vida agora e ser o dono dela para sempre. Eu creio que pelo poder do Teu Espírito Santo isto pode acontecer. E eu recebo Jesus. Amém. Estamos de olhos fechados. Alguém que nunca tinha feito uma oração como esta, fez esta oração agora, levante uma de suas mãos. Alguém gostaria de fazer esta oração? Deus abençoe a irmã que confirma. Se você está em casa e toma esta decisão, no chat você pode colocar, abaixo da descrição do link, pode colocar também, preencher. Agora quem está aqui gostaria de tomar essa decisão, de compreender um pouco mais, levante a sua mão. E nós que estamos aqui, você que está aqui, louvamos a Deus por quem tem confirmado a decisão, mas você que tem a vida eterna, você reconhece que precisa ser mais grato, testemunhando cada vez mais de Jesus. Você gostaria de, nesta semana, compartilhar um folheto ou com alguém de Jesus, que Ele é a solução? Se você quer fazer isto, eu convido agora a se levantar. Você pode pegar folhetos, fique em pé e diga assim: eu quero.
Nesta semana eu quero falar pelo menos para uma pessoa acerca de Jesus. Fique em pé. Você que quer isto, você que não tem feito ou quer fazer nesta semana, fique em pé agora. Fique em pé, na presença de Deus, dizendo sim, eu quero nesta semana compartilhar com alguém de Jesus, mostrando que a solução é Jesus Cristo. Pai querido, tu vês as vidas que se levantam na tua presença, irmãos e irmãs que se dispõem a serem instrumentos do Senhor para testemunhar de ti, da vida eterna, da solução que é Jesus aonde estiverem. Ajuda-nos, Pai, para que façamos isto, pelo menos com uma pessoa, nós consigamos conversar e expor o plano da salvação, da vida eterna em Jesus. Ó Pai querido, abençoe-nos neste sentido, e que isso seja realidade. Creio que muitos irmãos e irmãs já fazem, e que continuemos a fazer. Em nome de Jesus que oramos, amém.